pessoal, vai começar um bate-papo maravilhoso aqui, onde a gente vai dar risada, onde a gente vai se identificar. E nós temos algumas convidadas, né, Paula? É verdade. Vou pedir pra você começar se apresentando, tá né, bom, Paula? Vamos Será lá. que o pessoal vai te reconhecer aí nas redes sociais? Acho que não, porque eu sou um pouco offline, mas... Ela é discreta, gente. A Paula, eu vou contar uma primeira curiosidade. Além de fundadora da Papapá, ela faz um exercício de não ficar com o celular na frente dos filhos. Tá de parabéns, viu? Difícil. Olha. Mas depois que a gente pega o jeito, ali funciona e daí você se acostuma, sabe? Aí no final do dia tem lá... Nossa, 1 milhão de mensagens. Aí tem aquela mensagem que a mãe geralmente responde depois de 48 horas. Exatamente, eu sou essa. Eu demoro alguns dias para responder. Mas eu sou a Paula, eu sou a fundadora da Papapá, junto com o Léo, meu esposo. Sou mãe de 3 filhos, o Bernardo de 7 anos, Rafael de 5 anos e a Sarinha de 2 aninhos. Ai, que delícia. Fofos, amados, nunca brigam. Nossa, uma paz. Eu consigo imaginar, gente. Porque vocês têm filhos que brigam? Nossa, que absurdo. Olha, gente, eu acho que o amor de irmão vem de fábrica já. Brigar um pouco é pra aprender Faz sobre parte. a vida. Exatamente. Eu tenho uma amiga que diz que quando você tem irmão, é uma chance mínima de você ser um sem noção. Você vai te criticar o tempo inteiro, então você vai se lapidar. Meninas, Verdade. fiquem à vontade para se apresentar. Bom, meu nome é Camille, eu tenho 41 anos, tenho um filho de 2 anos e 9 meses. Eu sou assessora de um juiz, tenho um cargo comissionado no Tribunal de Justiça e atualmente sou fisiculturista. Legal, e eu já vi aqui os conteúdos dela, eu falei que, olha, esse corpo parece que foi esculpido assim, ó, na faca. Eu achei que eu dava bem, daí eu me senti um pouco... Eu vou repensar. Bom, eu sou a Natália, tenho 35 anos, sou mãe da Alice, de 2 anos e 9 meses, sou nutricionista, né, trabalho com a parte justamente de nutrição comportamental, né, porque a gente sabe que no fim das contas a gente come muito mais pelas emoções do que pelo estômago, né? Então... É verdade, a gente come emoções, né? Exato. Tem gente que emagrece nas emoções, tem gente que come demais nas emoções. Exato. Que legal, muito bom. E como mãe, vamos só adiantar aqui um pouquinho. Foi muito difícil a sua introdução alimentar? Olha, graças a Deus não posso reclamar. Ai, que bom, porque a gente espera da filha da Nutri que ela... Não, pior que ela, graças a Deus, ela é um ótimo exemplo. Não posso falar nada. Então ela vai te dar trabalho em outra coisa. Vai. Tá? Brincadeira. Vai chegar. Bom, e eu sou Maria Eugênia, eu sou mãe de 2, recente. Eu tenho o Romeu, que tem 2 anos e 5 meses, e tenho a Luísa, que tem 40 dias. Tá fazendo 40 dias hoje. Eu trabalho com planejamento financeiro, então, coisa bem aleatória. E estou agora curtindo o meu pós-puerpério, né? Vamos dizer assim. Isso. Então, agora com essa parte legal. Você acha que depois dos 40 dias as coisas realmente começam a melhorar? Eu acho que sim, mas eu acho que nos segundos 40 dias são diferentes. Eles já não são 40 dias, você vai mais já no automático, né? Isso. Você sobrevive, é Você diferente. já não se resguarda tanto Não, quanto o primeiro não tem filho, essa né? Primeira coisa que eu pergunto quando eu vejo uma mãe com recém-nascido é o seu primeiro, para eu entender o que ela tá vivendo ali. O bom do segundo é que a gente já sabe que tem uma luz no fim do túnel, que o difícil acaba, né? E daí começa de novo, E aí, eu, né, de novo. Mari Bernini, influenciadora digital, comediante, mãe de 5 crianças. Tô aqui, gente, há 6 anos grávida, agora não mais, tá? Estive por 6 anos grávida e tenho o privilégio aí de conseguir ter uma família grande, que hoje é um grande desafio. Mas assim, eu consigo dominar um pouquinho esse assunto que é maternidade, que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Meninas, quem concorda que a maternidade é uma das melhores coisas que acontece na vida da gente, né? Verdade. Quem concorda que ela não é tão romântica assim quanto a gente imagina, né? Para mim, um grande desafio foi que eu não conseguia amamentar a minha primeira filha e depois não conseguia amamentar nenhum dos meus 5 filhos eu conseguia amamentar no peito. Então eu idealizava a maternidade uma coisa muito delicada, né, muito romantizada mesmo. E o meu primeiro desafio foi não conseguir amamentar. Eu tinha vergonha, eu escondia a mamadeira quando alguém ia em casa e as pessoas perguntavam: ai, mas você tentou de tudo? Era como um julgamento, assim, sabe? Do tipo, ai, será que ela que não tá querendo, né? Então, esse foi o meu desafio. Camille, quer comentar com a gente qual foi o seu principal desafio da maternidade?
aquela sensação de que, tipo, o recém-nascido dorme 14 horas, né? E a mãe, aproveite para dormir enquanto o teu filho está dormindo. O meu filho foi aquela criança em que ele simplesmente não dormia. Era um recém-nascido que não dormia. Eu podia fazer N coisas e ele não dormia. Ele tirava um cochilo de 40 minutos a cada não sei quantas horas, assim, permanecia sempre acordado. Então foi bem desesperador. Essa parte realmente foi desafiadora. Você já ouviu as pessoas falando assim, nossa, dormiu como um bebê? Qual bebê, gente? Qual bebê, Qual? né? Qual bebê? Porque o meu é que não é, né? Exato. Então, pra você, e aí, consequentemente, um sono e um cansaço Extremo, né? E como a gente fica, assim, desregulada sem descanso, né? Sim. E como você também é fisiculturista, né? Como foi pra você essa mudança tão grande no seu corpo? Olha, eu sempre fui uma pessoa magrinha, né? Então eu tentei de uma forma sempre encaixar a musculação na minha gestação. Então quando eu engravidei eu continuei, né, o meu ritmo normal de vida e a musculação, diminui cargas, fiz algumas adaptações necessárias, mas eu tive uma gestação assim com a musculação sempre presente, então acabou que eu continuei magrinha, foi fazer um agachamento e nasceu. Assim, você me olhava assim e falava, Camille, continua igual, daí eu virava assim, pum, era um barrigão gigante, assim, sabe? Olha, Camille, então, vou te dizer que realmente esse seu ritmo atlético te ajudou, porque um dos maiores desafios que a gente enfrenta também é voltar o corpo depois do bebê. A gente vai falar mais sobre isso. Eu vou pedir para Maria Eugênia agora contar, ela que está com o segundo filho, uma bebê de 40 dias, qual o seu maior desafio na maternidade? Acho que o meu maior desafio foi o primeiro, ele nasceu de 35 semanas, foi prematuro, no susto, assim. E aí, como foi? Você tinha uma expectativa de parto normal ou cesárea agendada? Achei que ia ser lindo, né? A bolsa estourou, vamos para o hospital. Achei que ia ser todo aquele lindo. A playlist. Saí da maternidade. O coitado não tinha roupa que servisse. Não tinha, assim, a porta da maternidade não existia, porque não estava pronto. Não deu tempo. Não tinha nada pronto. Então já foi assim, mamãe, né? Parabéns. Você não controla nada. Exato. Então, eu acho que a maior mensagem que Deus nos manda, que a gente não manda nada, é quando a gente decide ter filho. Desde o momento em que a gente vai tentar engravidar, né? Desde o momento que às vezes vem de surpresa, às vezes você fala, achei que eu ia conseguir para esse ano e acabou não acontecendo, né? E você, Natália, conta pra gente, qual foi seu principal desafio? Foi a fase das cólicas, com certeza. Eu, como nutricionista, né, a gente sempre pesquisa muito de que a alimentação da mãe influencia, e ela começou muito pequena a ter cólicas, e daí eu falava, não, é alguma coisa que eu tô comendo errado, aí a gente já entra em parafuso, assim, né? Eu cortei tudo que eu pudesse cortar da alimentação, eu comia quase, assim, arroz e frango pra nada da cólica nela. E a gente se sente nada. Acho que isso é muito frustrante, né? A gente se sente, assim, um incompetente. Eu falo, gente, mas eu já fiz tudo, eu tô tentando de tudo. E eu sou nutricionista. Exato. Né? Aí até o dia que eu fui na pediatra, e a pediatra, ela olhou pra minha cara, ela encostou na minha mão dela, você não tá bem, né, mãe? Nossa, eu desabei de chorar no meio da pediatra. Falei, gente, era pra criança, tá chorando, sou eu que tô chorando. Daí ela falou, é desenvolvimento da criança. Se você já tentou, você já fez o que estava ao teu alcance. Se liberta disso, não é você que está causando a cólica, é o desenvolvimento natural da criança. E aí toda essa restrição alimentar, assim como o sono, certamente te deixava estressada, cansada. Sim. Além de todos os desafios que vêm consequentemente, né, gente? A gente lida com essa necessidade de perfeição, né? Eu imagino, por exemplo, uma nutricionista, todo mundo devia te perguntar, mas você já comeu? Você fala, poxa, gente, eu trabalho com isso, né? E você, Paula, qual foi o seu principal desafio? O meu foi o sono também. O maior desafio. Porque sem sono, a gente não funciona. Dormir, a gente não funciona. Eu tava conversando com as meninas, eu cheguei num limite, assim, com meu segundo filho, de arremessar coisas na parede, porque eu tava fora de mim já. Começaram a sair viúvas no olho. Assim, meu corpo tava totalmente... Então, pra mim, foi um desafio enorme, essa parte do sono na maternidade.
E os 3 me deram um pouquinho de trabalho, assim, Os no 3. sono. E aí que a nossa paciência não Não é a flui, né? Ela mesma. desaparece quando a gente tá com Consequentemente, sono. o casamento também, Tudo porque a gente desanda. desconta no marido, né? Então, pra mim, o maior desafio, com certeza, foi o sono. E sabe, Paula, que eu fico muito feliz de ouvir mães confidenciando suas fraquezas, né? Igual a Paula falou, gente, eu arremessei coisas na parede. Eu também, gente, chacoalhei minha bebê, assim, a primeira, né? Quem passou por isso já sabe, você vai dormir, né? E depois, ai filha, desculpa, a mamãe te ama, ai meu Deus do céu. Então a gente estava dizendo que era um misto de Deus me livre, quem me dera, né? Que privilégio passar por isso, mas por que tem que ser tão desafiador, né? E uma coisa que facilita muito, né, gente, as condições, né, psicológicas, emocionais de uma mãe é ter uma rede de apoio. Né? Quando as pessoas me falam, nossa, você tem 5 filhos. Gente, eu só tenho 5 filhos porque eu tenho um marido que assume 50% do papel. Então, ele é uma rede de apoio muito legal. A minha mãe não consegue me ajudar tanto, ou a mãe dele mora longe. Então, acaba que fomos nós dois ali desde o começo, né? E se eu pudesse dar uma dica para quem ainda não teve filho, eu diria assim, ó, desde o primeiro dia, acostume seu marido a fazer a parte dele. Porque senão, a partir do momento em que você começar a pedir porque sua mãe foi embora, porque a sogra foi embora, ou porque agora não tem mais babá, pode parecer que aquilo ali não era bem a função dele, agora ele está fazendo esse grande favor. E não é assim. Comece do jeito que você quer que termine, né? Essa é uma frase da minha mãe que eu nunca mais esqueci. Repete, Camille. Comece do jeito que você quer que termine. Tanto no casamento e depois na maternidade também. Nossa, né? isso aí. Esse aí eu vou escrever lá no meu Instagram, Camille. Comece do jeito que você quer que termine. Você teve, Paula, rede de apoio? Olha, no começo, com meu primeiro filho, eu tinha 0, porque a gente morava fora do país. Ah, é verdade. Então era eu e eu. Porque o Léo me ajudou bastante, assim, no começo, mas aí a hora que foi caindo na rotina, ele precisava ir trabalhar novamente. Então eu ficava sozinha com ele. Então daí veio o baby blues, né? Eu senti muito, assim, essa parte do puerpério. Sentia vontade de chorar. Você chegou a ter depressão pós-parto? Não cheguei a ter depressão. Não. Mas eu entendi a facilidade que é para uma mãe entrar em depressão. Como é uma margem tênue, É muito fácil, né, de você se deprimir. É muito fácil. O que eu fazia? Eu saía de casa. Então eu botava ele no sling e saía. Gosto muito de passear, andar a pé. Eu ia pra parque com ele recém-nascido. Enfim, isso me ajudou demais, assim. E acho que isso é uma dica excelente para as mães que estão nos acompanhando. Porque quando você vai sair de casa, tem que tirar aquele pijama, aquela roupa que você tá ali todos os dias, né? Você tem que, sei lá, pelo menos pentear o cabelo, escovar os dentes, porque até a higiene básica parece que fica desafiadora, né, nesse começo. Então eu acho que você tá nos trazendo uma excelente dica. E o café com amigas, né? Gente, isso é terapia. Então, assim, surgiu uma oportunidade, eu falava, ligava para uma amiga e falava, você pode me encontrar? Vamos sair, conversar? Porque a rede de apoio não é só necessariamente não criança. necessariamente, então assim, você fica bem, né, de sair, de conversar e viver ali a vida de fora um pouco, e daí as coisas dentro de casa começam a ficar mais fáceis. Exato, vai fluindo, né? Você tem, Maria Eugênia, rede de apoio? Eu tenho minha mãe. Bênção. Maravilha. E ela, desde o meu primeiro, quando eu voltei a trabalhar, ela foi ficar comigo, né, pra ficar com ele durante o dia. E aí agora na segunda, e ela já fica desde o comecinho, então é ótimo, assim. A gente fica tranquila quando você consegue deixar com a mãe, né? Outras de nós, por exemplo, logo cedo, eu tenho que levar os meus bebês para a escolinha, né? E aparece o que, gente? A culpa, né? Nossa! E eu teria, vou ser muito sincera aqui com vocês, condição de talvez segurar um pouco o meu trabalho e ficar diariamente com o meu bebê. Só que eu sinto que eu sou uma mãe melhor se eu saio para trabalhar. Eu sinto que a partir do momento em que eu entrego o bebê e tenho um fôlego, né? Meus bebês entraram com 7 meses na escolinha, o meu último acabou de começar. É um berçário, claro, que eu confio, onde todos os meus outros já estiveram, mas bate aquela culpa. E a mãe que volta a trabalhar se culpa, a mãe que não volta a trabalhar e se torna do lar também se culpa, né? Você trabalha fora, Natália, você vai atender, atende na sua clínica?
Eu conversei muito com meu marido no começo, porque a gente engravidou no momento, sabe, justamente o que você falou, Deus mostra que a gente não manda nada. Uhum. Nós estávamos de mudança para São Paulo e estávamos tentando engravidar e a gente falou, agora não é o momento de engravidar, estamos nos mudando. Uma semana depois da mudança eu descobri que eu estava grávida. Nossa. Daí foi aquela coisa, né, bora lá, né? Agora? Bora lá. Aí, assim, eu dei muita sorte, encontrei uma empresa, né? Eu trabalho também com consultoria de alimentos, então eu encontrei uma empresa que me contratou mesmo gestante, que foi maravilhosa, me deu muito apoio. E eu tive uma gestação muito tranquila. E aí, o pós-parto, né? Falei, rede de apoio. Tô sozinha em São Paulo, num apartamento que não tinha quarto sobrando, não tinha nada sobrando. Mas eu falei, cara, se eu e você, marido, vamos ser os pais da criança, então vamos primeiro tentar ser os pais da criança. Estamos aqui sozinhos. Eu tô repetindo a minha história, porque comigo foi assim, meus pais moravam sozinhos aqui na cidade. Quando tiveram, sem rede de apoio, eu falei, bora tentar. Se precisar, a gente liga por socorro. Isso. E aí a gente ficou em São Paulo, sozinhos, sem rede de apoio. Eu falei, bora ser pais dessa criança e vamos lá, vamos ver o que vai dar. Deu super certo. Tinha dias mais difíceis e tudo mais, mas a gente se entendeu muito bem, a gente entrou numa sintonia que foi assim, fazia tempo até que não estava tão bem sintonizado, porque ali era aquela coisa, eu preciso de você, você precisa de mim, bora lá. São muitas as virtudes de quando um casal vai morar só os dois longe, não é? Com certeza. Porque quando você conta com ele com você, eu acho que a célula, a origem do matrimônio tá aí, em você pensar, agora somos uma família, e a gente vai se resolver com isso, né? Mas você voltou a trabalhar, Natália? Voltei. Eu fiquei 1 ano em casa, eu me dei esse luxo de ficar 1 ano em casa, porque justamente eu falei, eu quero acompanhar os primeiros tudo do meu filho, né? Da minha filha. Eu não quero que seja uma outra pessoa me falando, olha, ela tá começando a engatinhar, ela tá começando a andar. Já que a gente estava numa situação confortável no momento, eu falei, eu quero me dar esse luxo. Não sei se eu terei esse luxo com o próximo, né? Mas com ela, com a Alice, eu consegui me dar o luxo de ficar 1 ano em casa e depois eu voltei a trabalhar. E você se adaptou? Foi fácil ficar em casa? Foi fácil pela maternidade, mas não pelo serviço da casa. Sentiram, gente, um olhar pelo serviço da casa? É muito ingrato. Ninguém fala, que saudade de lavar um banheiro, olha, começou a semana, hoje eu vou agachar para esfregar. E é um trabalho em casa que não tem fim, né? E não dura. Não dura, e nem sempre quem chega consegue enxergar esse trabalho todo que aconteceu ali, né? Então, são grandes os desafios. Você tem, Camille, rede de apoio? Graças a Deus, minha mãe, minha sogra, meu marido, nossa, são participativos. Beijo pra vocês. Faz coraçãozinho, faz coraçãozinho. Mantenham-se firme comigo. Não, eu maravilhosos. conto com vocês. Me ajudam muito e agora que o Pedro tá com 2 e 9, a gente consegue deixar ele na casa da minha sogra, da minha mãe e dar uma escapadinha. Aí esse final de semana agora a gente vai viajar, passar um final de semana. Ai, que delícia. Então, delícia. assim, rede de apoio realmente é muito importante e eu me solidarizo com quem não tem e admiro muito também, porque deve ser uma barra muito grande. Podia emprestar um tio. Uma irmã, né? Uma irmã. Mas olha, gente, realmente a rede de apoio faz toda a diferença. E se você tem uma amiga que é mãe solo, se você tem uma amiga que sabe que o marido não é tão participativo, você também pode ser uma rede de apoio. Não se trata de todos os dias lá, mas, por exemplo, no começo, por exemplo, a fase que a Maria Eugênia tá com o bebê pequeno, é um presente. A gente tem vontade de chorar, de deixar alguém deixar um bolo na portaria. Comida, gente, manda uma comida, um iFood. Você não precisa sair de casa visitar, manda um iFood, isso, né? Aliás, a visita no primeiro mês, gente, ela não é aconselhável. Vocês concordam comigo, gente? A visita no primeiro mês, houve a época em que a gente achava que era educado visitar. Hoje é quase que o contrário, sabe? Então, mande uma comida para essa pessoa ou ligue e fala, posso lavar uma louça aí na sua casa? Posso mandar minha diarista aí? Né? Então você também pode ser uma rede de apoio, pode ter certeza que vai estreitar essa amizade e essa mãe vai ser eternamente grata aí à sua solidariedade. Vamos falar agora sobre a incrível maravilha da introdução alimentar. Ai, como é lindo ver o pessoal mostrando BLW, a criança pega.
Gente, mas pra mim só funcionou com a primeira filha, porque só tinha uma. E eu tenho um desafio em casa, eu não tenho cachorro. Ai, porque quem tem cachorro, é Maravilha. verdade, quem tem cachorro... Você tem cachorro? Tenho, gente. A hora que termina que a criança não comeu, o cachorro resolve. É o aspirador, né? Não é? É maravilhoso. Ai, gente, eu não tenho cachorro. Mas acho que o trabalho que o cachorro me daria compensa eu limpar, talvez, também, sabe? Lá em casa é o que menos dá trabalho. Ah, é o que menos... cachorro. Antes de começar a gravar, a Paula estava falando, eu tenho 2 meninos que brigam tanto. Falei, nossa, como é isso, Paula? Me conte mais aqui. Acho que a maternidade, gente, nos aproxima demais. Às vezes as mulheres se julgam tanto, se apontam pelos desafios ou pelas dificuldades que as outras estão enfrentando, ou pelo desejo delas de fazer diferente. Todo mundo acha que a melhor maternidade é como ela faz, por isso tantos apontamentos, né? Mas no fim das contas ela nos aproxima, porque ela deixa todo mundo ali, prontinha para ver que vai fugir do controle e não tem o que ser feito. Então, a minha introdução alimentar foi uma loucura. No segundo filho eu já falei, esquece BLW, não vou dar na mão de ninguém, abre essa boca e bora lá, né? E foi desse momento que, logo depois que isso passou, que eu consegui me libertar e começar a dar algumas coisas industrializadas. Começou a comer, maravilha, e aí você vai procurar o que é mais saudável. Foi assim que a Papapá entrou na minha vida. Mas antes de perguntar para as meninas como foi na vida delas, por que a Papapá surgiu na sua vida? Bom, foi bem por aí, por frustração, né? Porque eu me cobrava demais com aquela história de cozinhar. Ai, gente. Começar do zero. Eu fazia tudo. Eu ia lá, fazia aquela comidinha bonitinha e ele não comia. Aí eu... Não, peraí. Vai brincar que eu vou fazer outra. Eu ia lá e fazia um purezinho com brócolis, com a carninha e não comia. Daí eu chorava. Então foi muito frustrante, porque eu criei uma expectativa enorme e eu gosto de cozinhar. Então eu falava, ele vai comer minha comida, né? Claro. Não, Faz não comia. Um Masterchef. Não, foi horrível. Foi assim, bem desafiador, frustrante. E daí eu fui no mercado, a gente morava na Austrália na época, e lá a gente tinha muita opção de orgânicos, de naturais, e eu saía muito de casa com ele para parques. Eu falei, nossa, eu vou tentar levar um desse daqui para ver se ele come. E ele comeu. Comeu. Realmente acho que era a sua comida. Eu achei. E daí que eu comecei a sempre ter um backup. Eu falava assim, bom, eu vou sempre ter um pouch desse daqui, um plano B, porque se um dia numa frustração que eu lá cozinhei, fiz de tudo, ele não comer, eu sei que ele vai se alimentar, porque a gente não consegue ver o nosso filho sem comer. Nossa. É uma culpa enorme, parece que ele vai ficar doente, né? E que é uma coisa que você que não está controlando direito, né? Eu acho que isso é a principal dificuldade que a gente tem. Mas, poxa, eu fiz certinho. E já é um instinto da mãe o alimentar o bebê, seja pela amamentação, pelo leite, né? Até os animais, você vê, a mamãe passarinho vai lá, põe na boquinha dele. Então é uma coisa nossa, você tem que ver o seu filho comer. Então eu tinha como um backup. Eu falei, bom, se ele não comer minha comida, isso ele vai comer, eu sei que ele vai dormir com a barriguinha cheia, enfim, né? Então tudo certo. E foi assim que começou a Papapá. Daí eu vim pro Brasil e fui correndo no mercado, porque eu falei, eu vou no Parque Barigui, eu vou em algum lugar, eu preciso ter na minha bolsa, e eu não achei nada. Cheguei lá, só tinha aquela marca antiga lá, né? Isso. Eu falei, não é possível, gente, que não tem isso aqui. E daí surgiu a ideia, eu falei pro Léo, que é meu esposo, falei, olha, é o seguinte, não tem nada disso aqui no Brasil, é uma necessidade mesmo minha, eu acho que a gente podia ver pra, de repente, trazer essa ideia aí. E deu certo. Foi assim que veio. Assim. E vocês começaram com qual produto, Paula? A gente começou com as papinhas, os pouches, né, que a gente chama, e a gente começou, o primeiro sabor que veio na minha mente foi o que meu filho mais comia lá fora, que era o que tem batata doce. Que é de cenoura e batata doce. E eu falava assim, nossa, ele tá comendo batata doce, cenoura, ai que bom. Tá cheio, né? Tipo, batata doce ali na minha cabeça. Você é nutri, você entende melhor. Eu falei, que bom, encheu bem a barriguinha ali. Satisfeito. Então eu falei, esse daqui tem que ter, porque esse daqui me salvava demais. Então a gente começou com esses realmente sabores que eu consumia lá fora. Ai, que legal. Vou perguntar para as meninas agora, quando a Papapá apareceu na vida delas? Foi na introdução alimentar? Foi uma outra necessidade? Conta pra gente, Camille.
Então, a Papapá na minha vida surgiu pela praticidade mesmo entre viagens. Eu e meu marido, a gente gosta bastante de viajar, então com 4 meses o Pedro já estava dentro do carro, a gente já estava tocando barco indo para algum lugar. E eu percebia que não era sempre que eu conseguia carregar alguma coisa, até pela a maneira de você colocar em algum lugar ou até de refrigerar, não era simples assim, né? E foi quando eu fui num estabelecimento, via aquele sachê de frutinhas. Quando eu dei pro Pedro pela primeira vez, o Pedro fez, deu pra ver o olhinho dele brilhando. Assim. Ele deu a primeira chupadinha assim, ele fez assim, plim! Aí eu falei, nossa, tá aí super saudável. E a gente sempre teve uma alimentação super saudável em casa, então assim, nossa, veio, até hoje a gente consome pra caramba isso daí. Que legal. Que legal. E você, vou perguntar pra Maria Eugênia primeiro. Você, o que você consome com seu primeiro filho? Eu acho que em viagem eu compro a caixa, né? Com um pouquinho de cada sabor. E pra nós, assim, funciona muito idas ao parquinho ou idas em parque. Porque aí você não vai levar uma fruta, às vezes a fruta até chegar no lugar ela já tá meio esquisita. Então você levar A banana já sachê, fica triste. Fica. Né? Então você levar o sachê assim é sensacional. E no nosso caso, que nem hoje mesmo, o Romeu almoçou, é o macarrãozinho, que é pequenininho, né? Aí eles acham bonitinho, né? Eles Tipo, é tudo pequenininho, bonitinho. E tem um pouco de lúdico, né? E aí eles vão comer ainda mais, né? Pra você, Nath, deve ter sido um grande desafio até encontrar Papapá. Por quê? Porque você, como nutricionista, era ainda mais seletiva nessa alimentação, né? Sim. Quando surgiu? Na verdade, eu fui a primeira consumidora da Papapá lá em casa. Uau! Porque na época eu trabalhava na parte de controle de qualidade em um supermercado. Então, eu já tinha visto a Papapá naquele mercado. E eu tinha que correr para um outro compromisso. Falei, não vai dar tempo de comer, não vai dar tempo de... Eu olhei pro Papapá e falei, é você. Aqui, ó. Vou provar pra ver se é bom. E daí eu falei, vou comer nesse negocinho dentro do carro. Eu falei, gente, é bom esse negócio até pra gente. E aí, E o que era, Nath? Era o sachêzinho também. Eu peguei o de manga e o de morango com maçã. Ai, o de manga é o preferido lá em casa. É muito bom. Porque o de manga é manga mesmo, né? É manga É a manga pura, sem né? descascar, né? Exatamente. E eu comi dentro do carro, falei, nossa, maravilhoso isso, né? E aí, anos depois, eu fui ter a Alice, né? E aí, quando a gente começou a introdução alimentar dela, foi realmente o desafio do BLW. Aí, pelo BLW separadinho, ela não comia nada. Não funcionou com o BLW. Nossa, tentei, falei, quer saber? Vai ter que ser a papinha, tudo misturado mesmo. Isso. E foi. Só que eu sou aquela mãe mais tranquila, eu não fiz o BLW separado, mas eu sou aquela mãe que eu deixava lambuzar mesmo. Lambuza, pra não ser aquelas crianças frescas, que nem eu. Acho que a gente traz muito disso na maternidade, né? Eu acho que tem duas coisas, fala, pra mim, que a gente pensa, pra mim foi maravilhoso isso, eu quero proporcionar pro meu filho, e a outra situação é, não quero que seja como foi comigo, vou fazer diferente, né? Assim, a maternidade é um eterno pagar a língua, né? Nossa, é um Tudo eterno que cuspir você pra julgou. cima e cair da testa, né? Tudo que você julgou quando você não era mãe, principalmente, né? Quando você olhava aquela criança, falou, meu Deus, cadê a mãe dessa criança? Vai ser depois. Fica tranquila. Vai ser, pode ficar tranquila. Deus tá rindo da gente na hora que a gente fala isso, né? Tem aquela história de que eu era uma mãe perfeita até ter filhos, né? Exato. Então, essa ideia de praticidade, o que a Papapá traz, né, é muito legal, porque não é só a alimentação, é a praticidade, a facilidade, é a culpa que a gente tira das costas, afinal, a gente já sente tanta culpa por tantas coisas, né? Sim. Meninas, qual o motivo que vocês sentem mais culpa? Vou começar falando, tá? Eu, por exemplo, deixo muito as crianças com o meu marido, muitas vezes. Ai, gente, e com frequência um deles fala, papai é muito mais legal. Olha, o meu casamento treme. Nossa, dá até vontade de dar um doce pra criança, ver se eu ganho uma conquista. Então, como eu trabalho à noite também fazendo shows, né? Tenho eventuais viagens, meu marido assume com alguma frequência um tempo integral. Então, às vezes eu me sinto culpada em vê-lo fazendo bastante, às vezes parece até que ele faz mais do que eu, né? E na cabeça dele ele faz 10 vezes, mas não é tanto assim também. E você, Paula, o que te faz sentir mais culpada?
Olha, eu acho que o que me faz sentir mais culpada é não conseguir passar um tempo sozinha com cada filho. Cada um deles. Posso mudar minha culpa? Pode. É igual. Que bom. Acho que, na verdade, essa culpa eu tenho também. Então, é difícil, gente, porque na nossa... Pra quem tem um filho, né, Não às tem vezes essa não dá nem culpa. pra... Não consegue ter essa culpa. Mas é que cada filho é um filho, né, Mari? Eles têm demandas diferentes, eles têm temperamentos diferentes. E é difícil você conseguir direcionar a tua atenção e se conectar com eles naquela bagunça. No dia a dia. Não, e fora que às vezes você, ao horário que um tá estudando, você tá com o outro. Daí no horário que aquele que tava estudando tá com você, não é bem o horário que você Que você tem pode, disponível. que você tem Exato, disponível. não Então é? assim, acaba ficando em déficit com um, né? Então Mas- essa E culpa quando vem. a gente tá com um filho exclusivamente, gente, você conhece muito mais aquele filho, o momento é rico, pode saber que nos próximos momentos ele vai te requisitar mais, porque foi uma memória muito gostosa, né, essa individual, mas para quem tem mais de um, isso é um E grande o comportamento deles muda. Muda. Você porque- enche a caixinha de amor Exatamente. deles, né? E eu tô tentando ensinar isso pros meus meninos que são mais velhos, que a gente enche o potinho de amor. Porque falou, eles brigam tanto, eles precisam aprender a encher o pote deles, porque eu não sei mais o que fazer. Falou, olha, o seu irmão, ele precisa de abraço. Mas eu não gosto de abraço. Falei, tá, você não tem toque físico. Tá bom, não já- é a tua linguagem já de amor, tô eu já descobrindo entendi. aqui. Mas ele tem, então antes de dormir, vai lá e dá um abraço nele, fala, eu te amo, e daí você dorme, você vai encher o potinho dele, né? Isso. Mas assim, a gente tem que fazer isso com o nosso filho, a mãe com os filhos, o pai tirar um tempo também sozinho com os filhos. Mas pra quem tem mais filhos, mais gente, difícil, você encaixar na tua agenda fica bem difícil. E a E o culpa... tempo sozinha com o marido também. Não, aí o marido... Não é, gente? também, O tempo sozinha e o WhatsApp, isso. a empresa, opa! Não, a mãe não pode ver uma culpa voando que ela pega pra ela, mas é que são realmente momentos em que a gente tem que driblar, né? Exatamente. E você, Maria Eugênia? Eu acho que agora está sendo essa de filhos, né? Porque eu tenho que dar atenção para menor. Mas Que aí tem eu tô 40 dias. Exatamente. Então eu tô amamentando aqui com uma mão e segurando a mão do outro. Ele Sim. precisa. Então você fica nessa, tipo, ai, tá bom, agora eu vou deixar essa daqui chorando 40 minutos que eu preciso ficar. Com esse Então, aqui. é... E ele tem ciúme, seu mais velho? Ele tá tranquilo. Assim, ele não atentou contra a vida dela ainda, então tá. Eu tava esperando o pior. Também. Mas ele tá sofrendo, né? Você vê que ele não tá legal. Né? Mas você vê que é um sofrimento também de aprendizado, né? Eu acho que o que a gente precisa aprender é que nós não vamos e nem podemos livrar as frustrações dos nossos filhos, né? é verdade. Na vida dele vai chegar outra pessoa na empresa que vai ser tão querida quanto ele, né? No casamento vão chegar os filhos e ele vai dividir a atenção dessa esposa. Então a vida é de dividir, né? Então vai a nós, depende de nós também essa maturidade em pensar, faz parte, né? Dar essa atenção, mas entender que faz parte. Porque eu conheço pessoas que decidem não ter outro filho para não ter que compartilhar, para o outro não sofrer, porque como seria, né? Mas eu acho que é muito produtivo, muito produtivo. certeza. E você, Nath? Eu acho que o maior desafio, assim, a culpa vem... Apesar da gente saber que a gente tem que se dividir entre ser profissional, entre ter um marido, ter uma casa, dar atenção pro filho, a gente também tem que entender que a gente tem que ter um momento nosso, sem ninguém. Nossa. E aí, às vezes, quando você precisa deixar seu filho, né, com a rede de apoio, deixar dormir na avó, porque às vezes você quer ir num show com o marido, no teatro, você só quer sair com as suas amigas, mesmo você sabendo que é fundamental, Que a você culpa volta vem. uma mãe melhor, não é? Mas cada vez, eu sei que assim, a minha sogra me ajuda muito, a minha mãe dentro do que ela pode também me ajuda muito, mas não significa que cada vez que eu deixo pra dormir lá, eu não me sinta menos culpada terceirizando a minha maternidade, entendeu? É isso mesmo. Então é muito complicado, porque são muitos pratinhos e uma linha muito tênue pra equilibrar todos eles. E assim, ninguém vai performar incrivelmente em todos os papéis. Sim. Quando você está sendo uma esposa maravilhosa, você está deixando ali talvez o seu profissional um pouco de lado. Quando a sua empresa está lançando um produto e as coisas estão a todo vapor, talvez a sua maternidade esteja um pouco comprometida. Ninguém performa. Eu vi a Pink falando uma vez de uma das melhores turnês que ela fez em todo o mundo e tal, e que foi a mais devastadora da vida dela, porque ela decidiu viajar com as filhas, porque ela
estava culpada, né, de deixar as filhas, mas aí as meninas passavam mal e tinham que ficar no quarto de hotel. Então, assim, é inevitável, independente da escala, do perfil do seu trabalho, né? O que a gente precisa aprender é que a gente tem que ser suficientemente boa, né? Ninguém vai alcançar a perfeição, ninguém vai ser incrível, Mulher Maravilha em todos os papéis simultaneamente, mas o filho precisa de uma mãe suficientemente boa. Ele não espera de nós a perfeição. E depois que todo esse turbilhão passa, a gente tem que se reconectar com a gente mesmo. Mas e aí, onde é que a gente pluga para se reconectar, que a gente mal lembra de quem nós éramos, né? Uma coisa que eu senti muito, gente, foi nas minhas vestimentas. Hoje que eu coloquei uma bota, nós estamos gravando aqui de Curitiba, gente, aqui é uma cidade mais fria. Vocês podem perceber pelo meu look em relação ao dela, que eu tenho medo de passar frio, né? E aí eu tive que pôr uma bota. E hoje essa bota é o meu maior salto, ó. Eu que usava salto alto, salto fino, hoje meu guarda-roupa é só de tênis. Então a minha identidade mudou bastante, assim, sabe? Porque pela praticidade, houve uma época que tinha um sapato horroroso que eu jurei nunca usar, mas eu usava, que é aquele que é só de enfiar o pé e sair correndo, sabe? Então muda muito, né? Paula, você acha que a sua identidade mudou depois dos filhos? Com certeza. E eu fico com medo de como vai ser quando eles saírem de casa, porque eu me realizei muito na maternidade. É como se eu tivesse me achado. O meu propósito. O meu propósito. E talvez seja isso mesmo, né? De fato, assim, eu sinto um propósito, porque a gente está criando seres humanos, né? Eu vejo isso como um papel tão lindo, assim, uma responsabilidade tão grande, né? Que Deus deu para nós. E eu fico pensando, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Vou ter que ter mais Sem aqueles dois meninos brigando. A hora que eu vejo eles crescendo, aí começa a vir a vontade de ter mais filho. Eu acho que é esse looping que eu fico agora, dando. Então... Tendo filho, não posso ficar muito perto de você. Não eu ponho a mão, cuidado, até ovula. Tá? Mas é esse sentimento que você tem. Eu vejo assim, tá crescendo. Nossa, a Sara já tá falando. Cadê o bebezinho igual a tua ali pra pegar? E daí já começa a me dar uma sensação, tipo, quem eu vou ser? De vazio. De vazio. O que eu vou ser, aliás, até eu me esqueço do que eu fui antes deles. Quem eu era, o que eu fazia, onde eu frequentava, o que era tempo livre, o que eu como eu fazia. Quando eu vejo alguém falando assim, ai, mas eu não tenho tempo, a pessoa não tem filho, eu falo assim, eu falo, eu tô tão cansado. Eu tô tão cansado. A pessoa fala assim, eu dormi mal, nossa, deve ter dormido muito mal. Nossa, eu tive que acordar às 6 da manhã. Isso, mas foi dormir às 11, menina, que noite perfeita. Exatamente. É bem isso, gente. O conceito de estar cansada, ter sono, assim, é muito diferente depois que a gente tem filho, né? E muda não só a nossa identidade, muda muito também o nosso casamento. O casamento de vocês mudou alguma coisa, gente, depois dos filhos? Muda, né? Não tem como não, né? O que você acha, Nath, que mudou no seu casamento? Eu acho que muda muito assim, porque a mulher, ela vira mãe a partir do momento em que o palitinho muda o risquinho, né? São 2 risquinhos, né? E o pai não, então às vezes o pai tem todo um processo e durante a gestação já começa a mudar. Porque a mulher já, cara, tô grávida, é outra responsabilidade e o pai continua lá na vida dele, eu tomo uma cerveja com os meus amigos, meu corpo tá igual. Exato, então assim, tem muito essa mudança e como pra gente muda muito, principalmente o psicológico, às vezes o marido não percebe que a gente tá precisando de uma ajuda. Eu vejo muitas amigas que estão com filhos pequenos e às vezes eu olho e falo, eu acho que ela tá precisando de uma ajuda. Porque às vezes pelo tipo de postagem que tá vindo no Instagram, pelo tipo de conversa, e o homem às vezes ele não tem essa assim, mas você ficou em casa com a criança o dia inteiro. Não que meu marido tenha falado isso pra mim, mas, né? Eu vejo muito isso. Mas às vezes eles falam mesmo, às você vezes sabe que o meu fala, também, né? Mas o que você fez? Gente, não, e eu acho que um teste bom para os maridos que às vezes podem pensar, mas como será que é?
passar um dia com a criança. Às Sim. vezes, quando a gente vai no banheiro fazer o número 2 e deixa 15 minutos com eles, meu Deus, é uma satisfação ouvir as crianças chorando com ele, pensando isso. 15 minutos do que eu ouço o dia inteiro, né? É bem isso. É a atenção deles, porque às vezes é no detalhe, assim, poxa, viu que tem um lixo para descer, né? Sem Ir no ter que mercado, pedir. exato. É o detalhe do dia a dia que vai acumulando a estafa mental. E às vezes, quando a gente chega nessa estafa, o marido fala, ai, mas a minha mulher tá tão chata, né? Nossa, e realmente a gente às vezes está muito chata, porque estamos sobrecarregadas, né? Exato. E quando a gente fala assim, usamos esse termo muitas vezes, o marido precisa ajudar, a gente quer dizer que ele precisa fazer a parte dele, né? Exato. Que não é uma ajuda simplesmente como um favor ou assumir uma parte, né, como cortesia. Não, é a parte dele. E uma coisa que eu vejo também, gente, nos casamentos, é que a gente precisa muitas vezes deixar muito claro o que a gente espera deles. Não adianta bater pé, bater porta, os homens precisam que a gente fale claramente, né? Desenhe. E aí, desenhe, fale, desenhe, gesticule, deixe um bilhete, né? Então, é um trabalho grande, assim. E quando a gente casa, a gente pode... Quando alguém me fala assim, ó, ai, a fulana vai tentar engravidar, ver se salva o casamento. O que vocês pensam? Não, bem ao O casamento tem que contrário. estar muito bem, né? Meu, Pra o você casamento decidir ter um tem que filho. estar bem. O filho não salva casamento. O filho, muito pelo contrário, se o casamento não estiver consolidado, ele pode afundar mesmo, né? Eu brinco até com meu marido que eu falei, a festinha de 1 ano, que a gente faz aquela festa gigante, que a criança nem lembra, não é pra criança, é pra mostrar que a criança sobreviveu aquele 1 ano, que Não o deixei casal morrer, ainda está né? casado, né? É mais assim pra falar, olha, É uma conseguimos celebração de vencer, vida num todo, Exato. não é? Isso, é isso difícil. mesmo. Eu falo pro meu marido, às vezes, que, assim, hoje eu tô demorando 1h30 pra sair de casa. Eu não sei como você sai de casa com 5, assim, sinceramente, porque são 500 mochilas, 2 carrinhos, e eu falo, o time somos nós 2. Exato. Aqueles caos, né? Chora os 2 ao mesmo tempo e fala, E a gente, hora que é um vai time, sair faz cocô. vamos lá. Vai dar tudo certo, Vai a gente vai sair Bora, mesmo. equipe! Bora, equipe! Segura na mão de Deus Não e vai ter vai. divórcio até Segura chegar no- você na minha mão e a gente na mão de Deus, né? Isso aí. Você sentiu mudança no casamento, Camille? Ah, não tem como, né? A gente sempre foi de sair bastante, de curtir, a gente sempre gostou de estar com amigos e isso mudou muito. Inclusive, ciclos de amizade mudam, né? É inevitável, você passa a ter outras amizades, né? Você tem filhos e... enfim, e daí a falta de tempo também faz com que você se remodele no casamento, né? E tem que encontrar um pouquinho de tempo para ter um momentinho a dois, momento uma do casal. jantinha, Nossa. um filme, alguma coisa assim. Isso é necessário para o casamento continuar. E falando claramente também pra sexualidade do Faz casal, parte. gente. Não tem Gente, como, né? porque olha, papapá, com licença, eu vou falar um pouco aqui agora sobre intimidades. É preciso que o casal tenha relações sexuais. Por quê? O sexo é a oração do casamento. E a gente não tá se sentindo bem com o nosso corpo. A gente não tá com aquele libido sensacional. Agora, vocês querem ver a gente ficar assim, animada? É ver o marido tirando lixo sem a gente pedir. Falando, pega essa criança aqui, dá pra mim que eu vou dar banho, eu vou pôr dormir. Nessa hora vai você pensa, fazer a já tá hidratação do querendo cabelo. alguma coisa. Olha, pode fazer mal intencionado, mas assim, eu vou retribuir, né? Eu vou retribuir. Então, por que a mulher deixa tanto de pensar em sexo depois dos filhos, né? Porque ela só pensa no filho? Não, é porque ela está com tantas funções ali acumuladas que ela está cansada, né? Essa história de que a gente está cansada, estamos cansadas mesmo. E quando isso é bem dividido, sobra tempo pra gente pensar nisso também, né? Camille, eu achei muito legal, você falou sobre quantas amizades mudam, né? Gente, eu tenho uma amiga que tem uma casa muito maravilhosa e ela não tem filhos. Eu nunca mais visitei ela. Eu não tenho coragem de levar 5 crianças na casa de alguém que não tem filho, né? Porque, assim, aquilo que a Nath disse, antes de ter filho, você olha uma criança fazendo birra, você fala, ai, que criança birrenta. Aí você vê uma criança fazendo birra depois sem filho e fala, ai, querida, eu sei que você tá passando, Deus te abençoe, olha, né? Então a gente fica muito mais empática. Mas as amizades mudam. Suas amizades mudaram, Paula? Mudam. Né?
Muda porque a gente só sabe falar de filho, né? Menina. Sai jantar com o marido, você fala sobre o quê? Não é, vai Tem que descansar cuidar, dos filho. filhos, fala dos filhos. Olha esse vídeo que eu fiz hoje. Tem que cuidar pra você sair do assunto, né? Então, assim, você acaba não se identificando mais com algumas amizades que estão em outra fase da vida, né? E tá Fica tudo diferente, bem, né? tá tudo certo, né? Em algum momento essa pessoa vai casar, vai ter um filho, e daí você volta a ser essa amizade pode se retomar. E, claro, tem isso que você falou, como que você vai na casa? A minha irmã, amo minha irmã. A casa Mas da minha a irmã casa também dela é um apartamento É uma decorado. casa maravilhosa, com sofás brancos. Branco. E eu fui lá, final do ano, eu falava, meu Deus, gente, por Que favor. vergonha. Passei por uma situação assim também com uma amiga muito querida que tem 3 filhos e a Sara tinha 1 ano e meio, gente. Ela convidou a gente para um churrasco e a hora que eu vi a Sara deu uns 5 minutos de silêncio. Eu fui olhar, ela pegou uma canetinha Achou? e uma A poltrona única canetinha branca. da casa. Ah, e uma tela. O Picasso entrou em ação. Riscou. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu vou ser convidada. Graças a Deus eu contratei uma empresa depois que limpou e deu tudo certo. Mas, né, são situações que... Até porque em casa, assim, a gente já não tem mais tanto apreço pelas coisas, assim. Ou, de repente, você fala, eu tô com um sofá meio velho, mas eu não vou trocar até meus filhos crescerem, né? A gente tem esses insights, assim. Mas quem não tem filho ainda não tem e pode reparar, né? Mas pra você que repara quem tem filho, eu já vou te avisar. A sua hora vai chegar. Você estava contando, Nath, também uma peculiaridade. Eu falei, meninas, vamos compartilhar coisas que aconteceram que vale a pena a gente colocar na nossa roda. Eu acho que o difícil ali é a gente manter a paciência ali também, porque a minha tá numa fase bem desafiadora dos 2 anos, né, quase 3. Então é a fase em que começaram as birras. Ela não foi instantâneo com 2 anos, mas com 2 anos e meio virou uma chave ali que eu falei, Trocaram eita, minha criança. Nossa, total. Levei pra escola, voltou outra. Aí se jogava no chão. E é assim, eu já não sou uma pessoa com uma paciência enorme. Então, eu tenho que lidar também com a minha paciência, né? Entender que é um momento de desafio ali. E quando eu vejo que eu falei, cara, eu não tô num dia bom, principalmente naquela semana do mês, né? Nossa. Aí eu vejo que eu vou perder o ponto, eu falo, marido, Assume que eu não isso. quero também descontar uma coisa que não tem nada a ver com ela. Então assuma você. E muitas vezes o que desencadeia as crianças ficarem mais nervosas e tal, é um dia que a gente tá com mais pressa. Sim. Que a gente, às Eles vezes, mesmo sentem. começa Tudo junta, isso, né? não é? Tudo vai juntando. É aquele dia que daí o trânsito tá ruim, você chuta a quina do sofá com o dedinho. Isso. Tudo vai acumulando, né? É. Mas também é aquele momento em que assim, você perdeu, desequilibrou ali, daí daqui a pouco vem aquela coisinha miudinha e fala, te amo, mamãe. Aí você fala, ai meu Deus, eu sou um tudo monstro. bem, tá Eu tudo tava bem. querendo Ai, gritar com essa criança. Que culpa! Ai, é bem isso, exatamente. Maria Eugênia, e você? Compartilha com a gente. Eu acho que é muito assim, quando a mãe não está bem, a casa Não parece funciona. que desmorona, né? Se você acorda meio, é porque o dia promete. E a gente se analisar nesses você momentos, se né? manter, bem isso, assim, agora eu não consigo lidar com essa situação, vem a outra pessoa e lida, porque daí você evita, né? Você evita um estresse com a criança, você evita um estresse de descontar no marido, porque você tá com raiva porque a criança fez birra, porque você não conseguiu escovar o dente, não conseguiu pôr a roupa. Então... Por isso o treinamento de maridos, a escola de maridos que a gente tem que fundar é tão importante para que o marido esteja apto, né? Porque alguns momentos vão ser eles também que não vão estar no momento bom e a gente tem que intervir. Uma outra coisa que a gente tem que considerar também é quando os dois discordam, mas você tem que ceder ou ele para que a gente fale a mesma língua, para que eles vejam ali uma unidade, né? Uma solidez do casal. Então, isso também é uma coisa que, às vezes, a gente tem que ficar esperto, porque eles pedem para o pai, depois pedem para a mãe, e você não sabe o que o pai falou. Isso é uma loucura. A criança fica confusa, né? E daí Isso. também vê uma abertura. Ah, com ele eu consigo. Eu vou tentar. Ou com ela eu consigo, Isso. né? É verdade. Isso deve ser um grande desafio em casais que são separados, né? Nossa. Porque outra casa, são né? outra Outros hábitos, casa, às vezes. 2 regras, e às vezes o pai que, em geral,
pega a criança um pouco menos, também vai querer ceder mais, porque não tem a função de educar, e a mãe fica como chata, né? Com certeza. Por isso, a gente diz que a mãe, ela tem tantos pontos aí, tantos pratinhos a serem rodados, né? Se já não é fácil casada, talvez separada seja um pouco mais ainda, gente. Acredito que é mais difícil. E você, Camille? Olha, acho que de um modo geral, até vou puxar o gancho ali da Paula, que ela falou sobre o casamento, né? Eu acho que isso foi bem desafiador pra gente retomar esses momentos a dois, assim. E a gente percebeu que quanto mais a gente tinha um momento de qualidade a dois, isso nos reconectava, isso aumentava a energia familiar, e a gente percebia que isso reverberava na própria educação do Pedro, assim, sabe? Então a gente via assim que a energia do lugar ficava melhor. Então olha a importância de você estar sempre conectada com o teu marido acima dos teus filhos. Então isso foi bem desafiador e a gente começou a perceber isso e fazer com mais frequência. Então ontem mesmo a gente estava no aniversário de criança, aí a gente já estava super cansado, né? Era 5 horas da tarde, meu marido falou assim, vamos deixar o Pedro na minha mãe rapidinho e vamos pra casa, ficar 1h30, que é o horário que daí ele vai dormir. Dá uma juntos. Namorada, né? Daí eu falei, vamos! Falei, vamos! Daí deixamos o Pedro, fomos pra casa, curtimos um pouco e daí pegamos ele. E olha, 1h30 que minha sogra curtiu ele um pouquinho, a gente já se reconectou, foi maravilhoso. E começou a semana bem. E aí, exatamente, a semana começa com outro astral, né? Sabe, gente, que tem uma pesquisa, a pesquisa mais longa que já foi feita em todos os tempos, né? Que gerou até um livro, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. E ele fala de todas as coisas que podem deixar uma pessoa feliz, né? Quais são as principais? Qual o segredo da felicidade? E se a gente fosse elencar a principal das mais de 80 mil pessoas que já foram acompanhadas ao longo desse tempo, é a qualidade dos relacionamentos. A sua qualidade de relacionamento com Deus. Então, a espiritualidade é muito importante, né? Até porque depois que você tem filho, é muito difícil você não acreditar em Deus. Como você vai explicar, né? Aquilo entrar em gota, sair em quilo. Segundo, o seu relacionamento com você mesmo e o relacionamento com as pessoas, né? Uma outra pesquisa também diz que a gente vai se aproximando muito das pessoas com as quais a gente convive. Então, além disso, você é um pouco do que é o seu marido. Você é um pouco do que é a sua mãe. A sua personalidade se forma com as 6 pessoas mais próximas de você. Então, se você não tem um relacionamento bom com o seu marido, saiba que você vai, inclusive, absorver um pouco dos defeitos dele, né? E se você não tem um bom relacionamento com ele, com os seus pais, né? Se eventualmente por algum motivo você não fala com os seus pais, se você melhora isso, toda a sua vida flui. E você melhorando tudo isso, a gente consegue ser uma mãe muito melhor, que eu acho que é o nosso objetivo diário, né? É o tempo de qualidade, né? Que a gente tanto se fala, né? O tempo de qualidade. E não precisa ser um baita tempão. Às vezes 15, 20, 30 minutos, assim, com o filho, com o marido, é o suficiente já. Plenamente presente, né? Exatamente. Gente, hoje a nossa ideia era trazer esse tema maternidade na real, do jeito que ela é. E a Papapá nos fez esse convite para esses momentos tão incríveis, porque quando a gente entende que o outro passa pelo mesmo que passamos, tudo fica mais leve. Sim, e essa é a ideia da Papapá, deixar a maternidade mais leve, não é mesmo, Paula? Exatamente. A nossa ideia é acompanhar a mãe em todos os momentos, né? Então é legal porque a Papapá, além de estar presente na alimentação, a gente quer essa união de mães, porque, na minha opinião, não existe terapia melhor do que conversa entre mães. Não é verdade? Sim. Saber que você está passando pelo mesmo perrengue que eu tô. Então, eu acho isso incrível. E até um exemplo, assim, quando a gente morava na Austrália, que foi onde começou toda a ideia da Papapá, lá eles promovem um encontro de mães do bairro, assim, da região, de bebês que nasceram no mesmo mês.
Nossa, que legal. Então é uma forma do governo incentivar as mães a se conectarem. É uma terapia. uma Já vai terapia. economizar no psicólogo, já vai, Não né? é? Isso é sensacional, né? Porque não tem nada melhor do que você trocar ideias e conversar com outras mães. Parece que depois que a criança já tá maior, quando você já tem filhos adolescentes, parece que você esquece como era o seu quando era pequenininha. A minha mãe mesma, ela fala, nossa, eu não lembro de você e seu irmão nessa fase, já falar tanto, ou já fazer tanta coisa. Porque a gente vai, ainda mais, né, um pouco mais, não vou falar antigamente porque eu não sou velha, né? Mas, Isso. né? Use uma expressão de gente jovem. Atualmente, né? Não tinha tanta câmera, celular, então tudo tá baseado na memória das nossas mães. E a gente sabe, como mães, que a memória não ajuda tanto, né? Então, parece que as pessoas esquecem, aquilo se apaga quando cresceu, né, a criança. Então, é importante realmente falar com quem tá na mesma fase que você. A gente sente um coração quentinho, né? A gente recebe tantos palpites quando a gente tem filhos, e quando é o primeiro filho em especial, você acaba acreditando que tudo aquilo, né, que realmente a minha sogra falou que meu marido nem chorava. Minha sogra falou que quando colocava um fiozinho vermelho aqui, ele parava de soluçar. Ele falou, e aí você vai ouvindo tudo isso e vai pensando, mas por que comigo não é assim? Mas eu tenho certeza absoluta que essas pessoas esqueceram, gente. Por isso, mãe de filho pequeno tem que conversar com mãe de filho pequeno. E a gente tem que lançar a real. Ser transparente como essa campanha, como essa ideia da Papapá, que é maternidade na real, do jeito que ela é. Quando a gente se abre para facilitar, a gente, para dizer a verdade, né? A gente facilita a vida do outro tendo essa empatia, né? E nós somos todas muito gratas a Paula, não só pelo convite desse bate-papo maravilhoso, mas por ter facilitado a nossa vida nas viagens, no parque, numa introdução alimentar, né? Ou até numa correria do dia a dia, tendo que pegar uma papinha Legal, do bebê, né? O Vida Nutri. e vendo que ela era que ela salvava ali até mesmo um dia sem almoço. Foi um prazer, meninas, conversar com vocês. Que tarde maravilhosa. Parabéns pelas mães maravilhosas que vocês são. Obrigada pela presença de todas vocês aqui, né? Por você estar aqui, Mari, com a gente. Uma mãe é um tão prazer. incrível, né? Uma pessoa Eu não sou tão burra divertidíssima, assim, gente. Queria ser sua filha, deve ser legal, né? Deixei minha filha para vir, Paula. E a vida é feita de equilíbrio. O que a gente precisa sempre lembrar é que estamos dando o melhor e a vida é feita de equilíbrio. Sim, Obrigada e até a próxima.